A cosmetologia moderna oferece muitas maneiras diferentes de se livrar de excesso de vegetação no corpo. A mais moderna e eficaz é a depilação a laser de diodo. Este artigo abordará as características do procedimento, os aspectos positivos e negativos e as recomendações para sua realização. Depilação ao laser de diodo. Recursos. Até ao momento, a depilação ao laser de diodo refere-se às formas mais modernas de se livrar da vegetação indesejada. O princípio de operação é bastante simples. O calor produzido sob a influência de flashes de raios destrói os folículos e a haste capilar. O diodo tem como objetivo criar um comprimento de onda de até 810 nanômetros. Dessa forma, é possível obter uma interrupção duradoura ou permanente do crescimento dos pelos. Parte da vegetação desaparece após o primeiro tratamento. Entretanto, serão necessárias sessões adicionais para obter o efeito máximo. O impacto do laser só é capaz de remover os pelos que estão na fase ativa. Após sua destruição, o crescimento de outras áreas começa, o que significa que serão necessários vários procedimentos para se livrar completamente dos pelos indesejáveis. Em média, são necessárias de 4 a 6 sessões para que o procedimento comece a funcionar. A depilação por diodo é capaz de se livrar de excesso de vegetação no corpo, independentemente da cor da pele e dos pelos. Exceção: cabelos grisalhos. O procedimento exclui o aparecimento de queimaduras, como ocorre com outros tipos de depilação, porque a pele não é aquecida. O tempo de processamento depende da zona selecionada. Assim, por exemplo, para trabalhar com as pernas, o mestre precisará de 10 a 15 minutos, para a zona do biquíni, até 20 minutos, e para as axilas, 5 minutos. Importante: diferentes bicos são usados para o procedimento, inclusive os grandes, que permitem tratar grandes áreas do corpo. Para quem é indicada a depilação com laser de diodo. Para quem deseja utilizar o procedimento, é necessário lembrar que ele se refere a um procedimento médico, portanto, tem uma série de contraindicações. É possível recorrer ao uso do aparelho de diodo nos seguintes casos: pele naturalmente escura que é contraindicada para depilação a laser, fotodepilação e tratamentos com laser de alexandrita, a presença de um grande número de sardas, aumento da pigmentação da pele, tendência a pelos encravados, a vegetação é naturalmente dura e não se presta bem a outros tipos de depilação, a inflamação dos folículos pilosos, tratamento de áreas delicadas do corpo, inclusive o rosto, adequado para moças morenas. Vantagens: o procedimento tem uma série de limitações. Apesar disso, a depilação a laser de diodo é dotada de uma lista de pontos positivos. Esses pontos incluem resultados duradouros, como a vegetação é removida junto com os folículos, o crescimento é interrompido por vários anos e, como consequência, os pelos aparecem em menor quantidade. O procedimento é totalmente indolor. A vegetação cai e uma leve vermelhidão na pele desaparece após alguns dias. Ao final do efeito, a nova vegetação não se torna grossa, escura e rígida. O efeito de pelos encravados é eliminado. Menor tempo de procedimento. Ação precisa. O dispositivo afeta apenas as zonas estabelecidas. O feixe direcional permite não apenas remover a vegetação, mas também modelar o crescimento dos pelos, bom para todos os tipos de pele, inclusive aquelas com muitas sardas e pele morena. A regeneração após o procedimento é rápida e indolor. É o mais seguro. Como não há danos à pele, não há possibilidade de infecção. Contraindicações e desvantagens do laser de diodo. Apesar dos aspectos positivos, há uma série de contraindicações que devem ser consideradas antes de iniciar a depilação: câncer, gravidez ou período de lactação, presença de tatuagens ou danos significativos à pele, distúrbios hormonais, diabetes mellitus, doenças virais e fúngicas, reações alérgicas, leucemia sanguínea, doenças da tireoide, problemas cardiovasculares, doenças agudas e crônicas, grande número de pintas na área a ser tratada, varizes, presença de um bronzeado recente, menos de 2 semanas, categoria de idade, pré-pubres, ponto e vírgula, uso de medicamentos hormonais, intolerância individual. Além das contraindicações, a depilação por diodo tem suas desvantagens. Essas desvantagens incluem: a remoção de vegetação de cor clara é um processo difícil ou impossível. Em particular, o procedimento não é realizado em cabelos grisalhos devido à falta de pigmentação. Em alguns casos, a depilação pode ser muito dolorosa devido às características individuais do corpo. Em casos particularmente difíceis, serão necessários de 6 a 8 procedimentos para a remoção completa da vegetação. A perda de pelos não é imediata.
é mais barato do que a depilação convencional. A depilação por diodo é um procedimento muito caro. Importante, vale a pena consultar um dermatologista antes de marcar uma consulta para depilação com cera para levar em conta as suas necessidades individuais. Preparação. Antes do procedimento, o método de depilação em si não requer nenhuma preparação especial. Entretanto, antes de realizá-lo, vale a pena considerar algumas recomendações de especialistas. Se uma pessoa tiver exacerbações regulares de herpes, antes de ir à esteticista, vale a pena tomar um curso de medicamentos antivirais. O principal motivo é que a radiação térmica pode provocar uma exacerbação da doença. Se houver suspeita de contraindicações, é uma boa ideia procurar orientação médica e fazer os exames apropriados antes do procedimento. A depilação com cera deve ser evitada por 15 dias após a ingestão de um curso de antibióticos. Não aplique óleos, cremes ou outros cosméticos hidratantes na pele antes do procedimento para evitar irritação e queimaduras. É proibido realizar qualquer tipo de procedimento de depilação 1,5 a 2 meses antes da depilação a laser de iodo. Após o sugaring, é permitido proceder à depilação a laser após 3 a 4 semanas. Antes e depois do procedimento, cuidados com a pele após a sessão. Depois de concluir a sessão, o especialista deve necessariamente tratar a área com um agente cosmético especial com efeito de resfriamento. Normalmente, ele inclui pantenol e vitaminas. Além disso, a esteticista dará as instruções necessárias sobre os cuidados adequados com o corpo, o que ajudará a prolongar o efeito e a não causar irritação adicional. Após a sessão, é proibido, dentro de 24 horas para molhar a área tratada. Durante a semana, não se deve sobrecarregar o corpo com esforço físico e treinamento esportivo. Solários, banhos e saunas são contraindicados por um mês após o procedimento. Você também deve evitar a exposição prolongada à luz solar aberta. Esfregar ou coçar a área tratada. A fricção com roupas íntimas ou roupas também deve ser evitada. Tentar remover os pelos por conta própria. Há áreas de tratamento e custo médio. O laser de diodo para depilação é capaz de remover a vegetação de praticamente qualquer área do corpo. Durante o procedimento, você pode tratar rosto, a área acima do lábio superior, orelhas, área do pescoço e do decote, queixo, pernas, a área do biquíni, axilas. O custo médio de uma sessão depende do tamanho da área a ser tratada. O tratamento do rosto e de algumas áreas pequenas custará de 900 a 4.000 rublos. Para tratar as pernas, você precisará desembolsar a partir de 12.000 rublos. A área do biquíni exigirá um investimento de 2 a 6.000 rublos. Ao mesmo tempo, o custo depende do salão e da região em que o procedimento é realizado. Por exemplo, o custo da depilação da área facial na Ucrânia é, em média, de 195 a 650 hryvnias. Uma abordagem profissional para a depilação com diodo permite que você forneça um resultado duradouro que agradará a qualquer mulher. Bem, o método é adequado para meninas que querem se livrar da vegetação sem dor e por muito tempo.